Olá, pessoal, tudo bem? Vamos então a mais um tópico da nossa matéria. Vamos lá, mais um tópico interessantíssimo, desabe em sua prova. Vamos a mais um assunto. Nós vamos falar agora, olha aí, ó, sobre os pronomes relativos, as suas características, as suas respectivas funções sintáticas. Interessantíssimo isso para a sua prova. Existem pessoas que têm uma dificuldade imensa de entender ou perceber as funções, as diversas funções sintáticas que um pronome relativo pode apresentar. Essas dificuldades, se você as tem, você as eliminará completamente agora com a nossa aula, tudo bem? Você não sentirá mais nenhum tipo de dificuldade. E nós também vamos aproveitar aí o ensejo e vamos falar um pouquinho sobre essas orações subordinadas adjetivas. Então, entendendo que já vamos começar a falar sobre os períodos compostos por subordinação, tá? Assunto super tranquilo, você verá. Mas eu já começo conversando com você sobre o pronome relativo. Deixe-me só chamar a telinha branca aqui para eu conversar um pouquinho com você sobre isso. Primeira coisa que eu preciso entender sobre pronome relativo. Então, vamos entender alguma coisinha sobre isso. Você verá que trabalhar com pronome relativo é algo super gostoso. Você só precisa entender isto, ó. Para eu entender pronome relativo, eu preciso trabalhar muito com a interpretação, tá? Então, esqueça qualquer outro tipo de coisas, táticas. Eu só preciso interpretar. Gente, interpretação acima de tudo. Eu pego um período, analiso sintaticamente, analiso morfologicamente, só que eu não posso me esquecer de que antes de qualquer coisa eu preciso interpretar o que eu estou lendo, senão não irei muito longe, tá? Então vamos lá. Pronome relativo. Relativo. A gramática acaba registrando 8 termos que podem ser considerados pronomes relativos, tá? 3 deles são considerados variáveis. Então, eu vou colocar assim para você, ó. O pronome relativo que é variável. Quais são eles, Rose? Você tem o qual, ó, pronome relativo. É um termo que pode ser um pronome relativo. E quando for, isso é variável, tudo bem? Isso será variável. O qual você tem cujo e você tem quanto. Olha só. Rose, por que eles são considerados variáveis? Porque eles se flexionarão de acordo com o termo a que se referem. Exemplo, se o termo a que eles se referem estiver flexionado no feminino e no plural, então em vez de o qual você dirá as quais, em vez de cujo você dirá cujas, em vez de quanto você dirá quantas. É porque eles vão se flexionar de acordo com o termo a que se referem, tudo bem? E você tem outros considerados invariáveis. Ó, pronome relativo invariável, ou seja, aquele que, independentemente do termo a que se refira, será sempre, acontecerá ou simplesmente será sempre da mesma forma. Não há nenhum tipo de flexão para esses termos. São 5. Quais são esses termos? O que? Olha só, o quem, que, quem, como, ó, quando e onde. Gente, perceba, só esclarecendo uma coisinha básica, algumas gramáticas consideram estes 5 como pronomes relativos, invariáveis. Algumas outras gramáticas só registram esses 2, porque elas consideram estes 3 aqui, ó, como, quando e onde, como em vez de pronomes relativos, consideram isso advérbios relativos, tá? Advérbios relativos. Você vai encontrar em algumas gramáticas isso como pronomes relativos, em outros como advérbios relativos. Gente, mas a verdade é que a característica é uma só, eles se manterão com as mesmas características, as mesmas funções, são as mesmas propriedades. O negócio é só a forma realmente de reconhecer isso morfologicamente. Agora, recentemente apareceu em uma determinada prova de uma banca específica, de uma banca renomada, a palavra onde, por exemplo, como pronome relativo. E a banca considerou o item como correto. Então, você não pode descartar essa possibilidade de esses 3 termos serem considerados pronomes relativos também, aparecendo na sua prova. Com as características e as propriedades que mostrarei aqui a você, você vai ter de considerar também pronome relativo.
Então, só para ficar registrado. Se você encontrar em gramáticas advérbios relativos para esses 3 termos, não estranhe não, tá? Não estranhe não, é isso mesmo, tá bom? Bom, mas vamos lá. O que eu quero dizer a você, só são esses, tá? Os termos que podem ser considerados pronomes relativos. Só que para serem considerados pronomes relativos, eles precisarão apresentar aí simultaneamente algumas características básicas. Então, vamos a essas características. Primeiro, deixe-me só conversar um pouquinho sobre elas. Se você sentir dificuldade, aí nós vamos aí retomando, escrevendo e etc, tá? Mas eu digo compassadamente, que é para você entender e anotar aí quando for possível e necessário, tá bom? Gente, pronome relativo. Para ser considerado um pronome relativo, primeiro, esses termos precisarão ligar 2 informações sobre o mesmo ser. Eles precisarão ligar 2 informações sobre a mesma ideia. Eles precisarão ligar 2 informações sobre a mesma expressão, sobre o mesmo termo, tá? Mas de forma geral, eles precisarão ligar 2 claríssimas informações a respeito de um determinado ser. Como é que é, Rose? Eu vou dizer para você. Quais são essas características? Vai lá, vamos anotar. Eu anoto com você. Característica do pronome relativo. Primeiro, olha só. Ele vai ligar. Ó, ele liga duas informações. Ó. 2 informações sobre o mesmo ser. Só que você vai entender uma coisa. Cada uma dessas informações apresentará um verbo. E ora, você já está saturado de entender que onde há verbo, há necessariamente uma oração. Então, se cada uma, pense só de forma lógica, se cada uma dessas informações apresenta um verbo, significa dizer que cada uma dessas informações constitui uma oração. Então, para deixar muito claro a você, eu vou escrever assim, ó. O pronome relativo, ele liga 2 informações que, na verdade, são 2 o quê? Orações, ó, sobre a mesma ideia. Sobre a mesma ideia. Sobre o mesmo ser, sobre o mesmo termo, é assim, é assim. Uma outra característica do pronome relativo é esta aqui, ó. Ele vai sempre, além de ligar essas informações, ele vai sempre se referir a um termo anterior, veja o que eu estou dizendo, o termo anterior, não é posterior. Ele vai sempre se referir ao termo anterior exatamente para evitar uma determinada repetição. Na verdade, é uma das principais funções do pronome relativo, é evitar uma repetição dentro de um determinado período. Então, ele vai se referir ao termo anterior, evitando assim uma repetição, tá? Então, eu vou colocar assim a você, refere-se, ó, para você anotar aí direitinho, refere-se ao termo, olha aí, ó, refere-se ao termo anterior, e eu vou destacar essa palavra para você nunca pensar em termos posteriores. Depois eu comento algo bem particular em relação a isso, mas você vai sempre imaginar que o pronome relativo, ele passa a existir para necessariamente retomar elementos ou ideias anteriores. Para quê, Rose? Para evitar uma repetição. Refere-se ao termo anterior para evitar, olha aí, ó, para evitar uma repetição. Para evitar repetição. Pronto. Para evitar repetição. Ok. Quer saber uma outra característica dos pronomes relativos? Vai lá. O pronome relativo em si. Exatamente porque ele retoma sempre um termo anterior, exatamente porque é esta uma de suas principais funções, é fazer referência ao elemento anterior para evitar a repetição, ele é sempre considerado um elemento coesivo anafórico. Olha aí, ó. Então você vai anotar isso. É sempre, aí você vai anotar a palavrinha sempre, para você entender assim, ó, não há exceções. Não há exceções. Enquanto eu estou falando de pronome relativo, eu já estou falando de um elemento coesivo anafórico, porque você entende que elemento coesivo anafórico é sempre aquele que vai fazer uma referência a um elemento anterior, é aquele que vai se referir a uma ideia anteriormente citada no meu texto, exatamente para que nós evitemos uma repetição. E o pronome relativo, ele é por excelência um elemento coesivo anafórico, porque ele existe
para isso, ele existe para evitar uma repetição de um elemento anterior. Então, ele é sempre elemento, olha só, é sempre elemento coesivo. Coesivo não é catafórico, é sempre o quê? Anafórico, ó. Elemento coesivo anafórico. Olha aí, ó. Elemento coesivo anafórico. Pronome relativo sempre vai ligar duas informações sobre o mesmo ser. Ele vai sempre se referir ao elemento anterior para evitar uma repetição. Exatamente porque ele se refere ao elemento anterior, ele é considerado elemento coesivo anafórico. Tudo bem, gente? Também eu preciso de que você registre isto daqui, ó. Galerinha, exceto cujo. Mas existem tantas particularidades para esta palavra cujo, mas eu trabalharei com ela para você entender direitinho algumas particularidades dessa palavra. Segure aí um minutinho e você saberá, tá? Exceto cujo, tudo bem? Todo e qualquer, daqueles 7 que nós conhecemos, todo e qualquer pronome relativo será considerado um pronome substantivo. Olha só, exceto cujo, você vai anotar assim, ó. É sempre pronome substantivo. E eu tenho certeza de que você se lembra do que seja um pronome substantivo. É sempre aquele pronome que vai se posicionar no período, numa determinada estrutura sintática como núcleo. Rose, então significa dizer que, exceto cujo, os outros pronomes relativos serão núcleos da estrutura sintática em que se inserem? Sim, é isso mesmo que eu estou querendo dizer a você. E se esse pronome é sempre núcleo da estrutura sintática, então você dirá que este mesmo pronome é sempre um pronome o quê? Substantivo. Você já sabe disso, mas eu vou relembrar. Pronomes inumerais que se posicionam como núcleos de uma estrutura sintática serão considerados pronomes inumerais substantivos. Com o pronome relativo não é diferente. Para o cujo existe uma particularidade, então você não o considera pronome substantivo. Mas depois eu comento algo sobre ele. Mas exceto cujo, todos os outros serão sempre núcleos. Todos os outros serão sempre pronomes substantivos. Tudo bem? E uma última característica aqui, ó, é que, mas sobre isso eu falo detalhadamente daqui a pouco, é que um pronome relativo, ele vai sempre iniciar, ó, inicia uma oração, um tipo de oração específica, ó, uma oração subordinada e subordinada adjetiva. Olha só. Oração subordinada adjetiva. Rose? É. A oração subordinada adjetiva, ela é necessariamente marcada pela presença de um pronome relativo. Pronome relativo que pode estar implícito ou explícito, mas é um pronome relativo que vai caracterizar uma oração subordinada adjetiva, tudo bem? Mas eu falo detalhadamente sobre isso daqui a pouco. Primeiro eu quero só relembrar isso daqui, ó. Ligou duas orações a respeito, ou duas informações, a respeito de uma mesma ideia. Fez referência ao elemento anterior para evitar uma repetição. Por causa disso, é sempre considerado um elemento coesivo anafórico e exceto cujo, é um pronome substantivo? Querido, não há outra. Você só pode estar diante de um termo considerado pronome relativo. E são características que vão aparecer ao mesmo tempo, porque elas são obrigatórias e simultâneas. Vamos ver, então, no exemplo? Vamos ver? Olha o exemplo claríssimo, para você começar entendendo isso daqui. Vamos lá, deixe-me só apagar aqui, limpar isso daqui para eu mostrar um exemplo claro a você. Quer ver só? Veja este exemplo aqui, ó. Questãozinha de prova, apareceu em prova exatamente isso daqui, ó. Avistou, olha só, avistou o pai e avistou o pai que caminhava. E avistou o pai que caminhava para a lavoura. Isso aqui foi uma questãozinha de prova, lavoura, bem pequenininha aqui, você já entende. Avistou o pai que caminhava para a lavoura. Foi uma questãozinha de prova e a sua prova só estava argumentando alguma coisa sobre a palavra que. Queria saber sobre a função dessa palavra que. Vamos ver juntos? Na verdade, vamos ver aqui várias coisas a respeito deste período. Eu não sei se você consegue perceber, mas aqui nós temos duas informações claríssimas a respeito da palavra pai.
Perceba isso. O que o autor simplesmente está querendo dizer a você é isso daqui, ó. Só estou interpretando. Gente, vamos só interpretar o que nós estamos lendo. Só interpretar. Depois nós vamos analisar isso morfologicamente, sintaticamente, quando houver necessidade. Mas primeiro vamos interpretar. Olha o que nós temos aqui. Primeira informação que o autor quer passar a você a respeito da palavra pai. Ele avistou o pai. Ela avistou o pai. Mas alguém avistou o pai. Sim ou não, gente? Sim. Aqui eu teria uma primeira informação, ó. Ele avistou o pai. Ótimo. Eu vou copiar bem aqui, ó. Primeira informação. Na verdade, avistou como é verbo, você tem aqui, ficou meio longe, pareceu que são duas palavras, né? Então, deixa-me só juntar aqui. Avistou, pronto. Ah? Aqui você tem um verbo, aqui você tem uma oração. Então, em vez de chamar primeira informação, eu vou dizer primeira oração, tá? Por causa do verbo. Onde há verbo, há oração. Disso você já sabe. Rose, primeira informação a respeito da palavra pai. Olha só, ele avistou o pai. Queridos, uma segunda informação a respeito da palavra pai. O autor só estava querendo dizer isso, ó. Esse mesmo pai caminhava para a lavoura. Ele avistou o pai. Primeira informação. A segunda informação, Rose, esse mesmo pai caminhava para a lavoura. Perceba que é isso que o autor quer passar para você. Então está aqui a sua segunda informação a respeito da palavra pai. Mas é uma informação que traz um verbo. Então, em vez de escrever informação, sabendo que verbo sempre marca a presença de oração, eu vou dizer segunda oração. Então está aqui, ó, segunda oração. Pronto. Pronto. Queridos, agora acompanhe aqui este raciocínio. Veja só. São duas orações, são duas informações. Se nós tivéssemos de separar essas duas informações em períodos diferentes, imagine que nós separaríamos essas duas informações em períodos diferentes. No primeiro período, com certeza nós escreveríamos: ele avistou o pai. Ele é um sujeito oculto, gente. Ele avistou o pai, ponto. Seria o nosso primeiro período. No segundo período, nós com certeza escreveríamos assim, ó. Este mesmo pai caminhava para a lavoura. Então, separando isso em períodos diferentes, você nota que no lugar do que, eu vou escrever isso aqui mais para cá, ó. Você nota que no lugar do que, você certamente escreveria o quê? O pai. Olha só. Sim ou não, gente? Pode perceber que seria isso. Tente separar essas informações em períodos diferentes. No lugar do que, você escreveria o pai. Então, você olharia para que e enxergaria nesta palavra o quê? O pai. E você diria, o pai caminhava para a lavoura. Percebe isso? Então, na verdade, o que é que você tem aqui? Você tem um quê? Que está ligando duas informações a respeito de pai. Está se referindo ao elemento anterior exatamente para que esta repetição seja evitada. E porque se refere ao elemento anterior, isto é considerado, então, um elemento coesivo anafórico. E por todas essas características, você o considera, então, pronome o quê? Relativo. Então, olha só, pronome relativo. Você vai notar que tentando interpretar dessa forma, tentando separar as informações, você vai notar que é a maneira mais fácil de você identificar um pronome relativo e de você interpretar o seu texto com mais tranquilidade. Você precisa deixar algumas táticas de lado. Você precisa partir para a interpretação. E isso não será difícil. Você faz isso só em segundos quando você se habitua a isso, tá bom? Então, vai lá. Rose, ele avistou o pai. Ótimo. Este mesmo pai caminhava para a lavoura. Pronome relativo. Tudo bem? Voltarei a este exemplo, mas deixe-me dar um outro exemplo aqui a você. Olha só. Se fosse esse daqui, ó. Ô, Rose, vi as pessoas, vamos juntos. Vi as pessoas com quem nós temos duas informações claras a respeito de pessoas. Quer ver? Agora, só interpretando. Só estou tentando interpretar com você. Vamos ver juntos? Você tem aqui, ó. Primeira informação, Rose, sobre essas pessoas. Eu só estou querendo dizer isto, ó. Eu vi essas pessoas.
Querido leitor, eu vi essas pessoas. Olha que legal, gente. Eu vi essas pessoas. É a sua primeira informação. Olha o verbo. Então, em vez de chamar informação, eu vou chamar oração. É a sua primeira oração. Olha, é a sua primeira oração. Ok? Agora, qual seria a outra informação a respeito de pessoas? Tente separar isso em períodos diferentes. As duas informações, imagine as duas informações em períodos diferentes. Eu vi as pessoas, seria um período. Olha o outro. Eu conversei ontem com essas mesmas pessoas. Querido, se você tentasse separar isso em períodos diferentes, com certeza no lugar do quem você escreveria as pessoas. Pode perceber que seria assim. Ó, pode perceber que seria assim. Tente imaginar aqui dois períodos. Eu vi as pessoas. O outro período, Rose, com as pessoas, conversei ontem. Significa dizer que nesta segunda informação, ó, o verbo, aí eu vou escrever a oração, tá? Nessa segunda informação, você tem um quem, que está ligando duas informações a respeito do mesmo ser, que está se referindo ao termo anterior exatamente para você evitar essa repetição e que, por causa disso, acaba sendo considerado um elemento coesivo anafórico. Em outras palavras, você só pode estar trabalhando com quem considerado o que também, gente? Pronome e o quê? Relativo. Olha aí, ó. Isso aqui é só um pronome relativo. Entende isso que eu estou falando? Ah, então perceba essas características, ligando sempre duas informações sobre o mesmo ser, fazendo referência ao termo anterior, evitando uma repetição, porque evita essa repetição, é um elemento coesivo anafórico, então o pronome relativo sempre trará essas características a você. Tá? Se você entendeu, continue aí treinando, que nós voltaremos numa outra aula, no próximo encontro. Então, nós daremos prosseguimento a este assunto, tá? Mas como o nosso tempo realmente acabou, nós já estamos aqui no fim desta aula, preciso encerrar aqui, mas nós vamos continuar, então, este assunto, tá? Na nossa próxima aulinha. Gente, abraços a vocês, até a próxima, se assim Deus nos permitir. Tchauzinho, pessoal!